Então, vamos continuar aqui, pessoal, falando sobre a captação dos estímulos dos sentidos. Bom, primeiramente, para captar essas informações do ambiente externo, nós temos receptores sensoriais específicos. E esses receptores são formados por células sensitivas, tá? Então, um conjunto de receptores podem se espalhar pelo nosso corpo, formando alguns órgãos, que são esses órgãos dos sentidos, tá? Então, nós temos a visão, a gustação, o olfato, a audição, o tato, né? Então, através da pele, nós temos o tato, o nosso ouvido, a audição, ok? A nossa língua, ela é dividida em várias regiões responsáveis pela percepção do sabor. Então, o doce, a percepção maior do sabor, mais uma área mais profunda da língua, né? Então, as nossas células, elas são especializadas para poder captar essas informações. Nós conhecemos 5 órgãos dos sentidos, mas existem outros, ok? Desde a época de Aristóteles, antes de Cristo, já era definido esses órgãos sensoriais aí que recebiam informações e depois davam respostas, né? Quer dizer, de alguma forma, os nossos órgãos receptores recebem informação que vai ser enviada para o nosso cérebro, que coordena tudo, que reenvia, né? Que envia uma resposta para aquela região do corpo. Então, uma novidade aí sobre os sentidos é o sentido do equilíbrio. É uma coisa muito nova ainda, porque assim, o equilíbrio, quando a gente não tem, a gente pode ter a nossa sobrevivência abalada, né, ameaçada. Então, por exemplo, quais estruturas são responsáveis pelo equilíbrio? Primeiramente, o nosso cerebelo, que fica logo abaixo do cérebro, tá? Nessa região. Se a pessoa sofre um acidente e acaba levando impacto nessa região, ela pode, ao tentar se levantar, estar totalmente sem equilíbrio, tá? E o nosso cerebelo, né, que faz o controle do equilíbrio, está totalmente ligado à nossa visão e à nossa audição. Então, o que acontece? Quando a gente fecha os olhos e tenta andar, a gente não tem total equilíbrio. Por quê? Porque eles têm uma interligação, tem uma conexão importante ali entre eles. Nossa audição, lá no sistema auditivo, tem um labirinto por onde percorre um líquido. Esse líquido, até ele se ajustar por todas as partes do labirinto, leva alguns segundos, é coisa rápida, porém é o suficiente ali para, se for um movimento muito rápido, demora um pouquinho mais para esse líquido se ajustar ali pelos labirintos e você pode ficar meio atordoado. Exemplo, você agachou, ficou muito tempo agachado, aí você resolve se levantar muito rápido. O que acontece? Você dá uma cambaleada normalmente, né? Você fica meio tonto. Por quê? Porque exatamente a região afetada ali foi o labirinto. No movimento muito rápido, não teve tempo de todo o líquido se restabelecer ali. Então, são áreas muito conectadas, tá? Não é só o cerebelo, né, que está atuando ali em relação ao nosso equilíbrio. A visão e a audição também. Quando você fica com o ouvido meio tapado, assim, de repente, tapa seu ouvido porque você entrou numa área que tem maior altitude ou menor altitude e você vai sentir uma diferença de pressão atmosférica. Aí, tapa seu ouvido. De repente, você sente uma sensação estranha até de zonzura e tal. Por quê? Porque a região do sistema auditivo tem um labirinto responsável pelo equilíbrio, pode ser afetado. Outra novidade aí é o sentido que é classificado como um tipo de sentido que é responsável por nós identificarmos qualquer parte do nosso corpo mesmo estando com os olhos fechados. Você pode levar a sua mão no seu tornozelo estando com os olhos fechados. Esse sentido se chama propriocepção, tá? Mas os cientistas dizem que tem mais de 20
órgãos do sentido, tá? Quer dizer, mais de 20 tipos de sentidos, tá bom? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a visão. Nós vamos passar por todos os tipos de órgãos dos sentidos. Então, começando pela visão, que é responsável por captar, né, imagens do ambiente. Mas, para você formar uma imagem, você precisa de luz, tá? Então, no ambiente escuro, por exemplo, você vai conseguir formar uma imagem com muita dificuldade, com baixa clareza, né? Então, você identifica cores, posições, formas dos objetos, etc. Essa imagem eu tirei do livro de vocês. Então, olha só. Eu começo aí mostrando para vocês a nossa córnea. A córnea é uma membrana transparente que está recobrindo a íris, tá? Ela é uma proteção muito importante. Quando você tá com uma coceira nos olhos e fica esfregando a mão nos olhos, o que vai acontecer? Você pode até romper a sua córnea. Então, tem que evitar ao máximo fazer esse tipo de movimento, tá? Depois da córnea, nós temos o humor aquoso, que é um líquido que nutre a nossa córnea, tá? E nutre também a lente dos olhos, que é essa região que vocês estão vendo aqui. A lente, ela focaliza as imagens, mas antes da lente atuar, a luz passou pela córnea e ela tem que passar pela nossa pupila. Pupila é um orifício, é aquela bolinha preta pequenininha, que é responsável por ela vai dosar a entrada de luz. Então, quando tem muita luz no ambiente, ela reduz de tamanho, ela contrai. Se tiver pouca luz, ela aumenta, ela dilata, né? Ela aumenta de tamanho. Então, quando você tá num ambiente escuro, você tá dormindo, acorda no escuro, alguém vai e acende a luz. Aquela claridade vai te incomodar. Por quê? Porque a sua pupila no escuro ela estava extremamente dilatada. Ela dilata para tentar ter um alcance maior de imagens, né? Então, no ambiente muito claro, ela reduz de tamanho como uma forma de estar protegendo a nossa lente. Porque depois a lente vai captar essa imagem, né, essa luminosidade que vai acabar passando por ela. A íris é a parte pigmentada, então a cor dos olhos é definida pelo pigmento melanina, que é o mesmo pigmento que dá a pigmento da nossa pele. Bom, depois a imagem passou, né? A luminosidade passou, ela atravessa a lente e ela chega até a nossa retina. A retina, que é a parte mais interna, ela é cheia de células receptoras que captam, né? Recebem estímulos luminosos. O que acontece? No momento em que a imagem, né, chega aqui na retina, ela fica invertida, ela fica de ponta cabeça. E quando a informação vai seguir pelo nervo óptico para chegar no cérebro, o nervo óptico é essa região aqui. Aí o seu cérebro interpreta aquilo, e aí é uma coisa muito rápida. E aí a interpretação que ele te dá é, sei lá, você tá vendo uma porta, que a porta tá naquele plano normal que é que a gente está acostumado a ver. Se o cérebro não conseguisse interpretar, inverter essa imagem, nós enxergaríamos tudo de ponta cabeça, tá? Depois nós temos o humor vítreo, é outra substância gelatinosa que tem, que ajuda a manter o formato esférico do olho. E o corióide, que ela é cheia de vasos sanguíneos nessa região, para levar sangue com gás oxigênio e nutrientes para o tecido que compõe os nossos olhos, tá? E a esclera é a camada mais externa, que é a parte branca do seu olho, ok? Bom, tem umas estruturas auxiliares aí, né, externas, que são os cílios, os supercílios, ajuda a proteger contra a poeira, para evitar que a poeira caia dentro dos olhos, o suor, a água, as pálpebras, ela atua de uma forma, quando ela abre e fecha, ela ajuda a lubrificar os olhos, porque estão vendo o canal lacrimal? Daqui saem as lágrimas, e conforme a pálpebra fica se movimentando, ela lubrifica os olhos, porque se você não piscasse, os seus olhos iam ficar cada vez mais ressecados, né? E isso não agride a sua córnea. Então, a lágrima ela é importantíssima.
quando você tá com falta de lubrificação nos olhos, você sente como se tivesse um monte de areia dentro do seu olho. E aí, aqui é o percurso que a luz faz até chegar na retina, tá? Então, ela atravessa a córnea, depois a íris, a pupila, a lente e a retina, ok? Aqui tá mostrando pra gente como que a imagem ela fica de forma invertida quando ela chega na nossa retina, tá? E aí ela vai passar pelo nervo óptico, a informação, né, vai seguir até o nosso cérebro, que vai interpretar ela da forma como ela é. Se não fosse isso, a gente ia conseguir enxergar tudo de ponta cabeça. E aqui coloquei uma imagem para vocês, mas não tá muito boa. Vocês podem ir lá no Google depois, pesquisar, mas eu estarei postando umas atividades para vocês fazerem de observação, tá? Sobre ilusão de óptica, por exemplo, eu acho bastante interessante. Mas desse daí, se vocês conseguirem, né, através desse vídeo, vocês vão ficar olhando por 30 segundos nas letras ordem e progresso, e depois vocês vão olhar para uma parede branca e vão ficar piscando, piscando, e aí vai aparecer a bandeira com as cores, e aí vocês vão ver que cor que vai aparecer na parede, não são as mesmas cores que vocês estão vendo aí. Tá bom, pessoal? Aqui eu deixo para vocês uma chargezinha, tá? Postem as dúvidas no portal e bons estudos aí para vocês. Beijo!